A história de hoje tem a ver com fé e transformação de vida. Pedro nasceu no lar cristão, é filho de pais evangélicos e aos 12 anos, 13 anos, ainda na adolescência, ele resolveu que queria ser homossexual. Passado algum tempo, ele decidiu mudar de vida. Passou por uma transformação, uma vida de renúncia, entendeu o seu propósito na terra e é justamente o que ele está fazendo até hoje. O Pedro Rogério, gente, que está aqui ao meu lado, ele é da cidade de Goiânia, resolveu passar alguns dias aqui na cidade de Vilhena, né, fazendo a obra aqui na cidade de Vilhena e aceitou contar um pouquinho dessa história pra gente. Pedro, muito obrigada por receber aqui na sala do Alisson, né, que é o seu amigo, mas de qualquer forma, obrigada por aceitar contar um pouquinho dessa mudança de vida, vida de renúncia, dessa transformação que você viveu. Obrigada, viu? Amém, Kézia. É um prazer imenso poder falar com você, estar aqui, né? Para se alegrar e saber que Deus é fiel, né? Que Deus tem cuidado de mim. E a minha adolescência não foi uma adolescência fácil. Foi o que eu imaginei, né? Quando eu decidi vir gravar com você, eu pensei assim, como é que foi? Como é que deve ter sido o período, né? A infância, a adolescência? Porque como você já me adiantou, você nasceu no lar cristão, né? Os pais são cantores evangélicos, né? E como é que você decidiu assim que você queria ser homossexual? Ou seja, uma vida completamente diferente daquela que os seus pais queriam para você, né? Meus pais me ensinaram, né? Nasci no berço cristão, no lar evangélico, e eles me ensinaram, tive todo um aprendizado, né? Na igreja, desde criança, eu lembro, né? Eu tenho lembranças de quando a minha mãe estava um tempo afastada da igreja e eu chorava, né? Eu puxava a saia dela para ela ir para a igreja. Minha avó falava assim, Luciene, leva o seu filho para a igreja, que vai chegar um tempo a qual ele vai querer, né, estar na presença de Deus e pode se afastar. E eu lembro, eu tenho essa lembrança de que eu queria estar na igreja e minha mãe não me levava. Eu chorava, eu tinha sede, até porque minha mãe na época, que era muito nova, ela cantava louvores evangélicos. Minha avó também sempre, né, foi de cantar. A minha família toda a maioria são grupo de levitas. Olha só. Então eu já vim com essa inspiração de cantor, né, de cantar, sempre gostei de adorar a Deus. Deus me redimiu, me purificou, Ele me ungiu, me capacitou. Eu tenho a proteção de Deus, Ele cuida de mim. Deus vingará o pecado, a vingança pertence a Deus. O salário do pecado é a morte. Deus vingará o pecado, somos herdeiros pra reinar no céu. A maldade está assolando, temos a sorte, somos escolhidos. Foi passando o tempo, você foi crescendo e aí na adolescência você resolveu, você passou por algum tipo de trauma ou alguma coisa assim? Kézia, eu tenho lembranças na minha infância, com 4 anos, que eu tinha sonhos e pesadelos de uma força negativa me puxando para trás. Né, eu lembro tem a ver muito com o espiritual, espiritual, né? Que eu caminhava e uma força me puxava para trás. Né, e eu sempre carreguei essas lembranças comigo. E na minha fase de 9 anos para 10 anos, eu fui abusado sexualmente, né? Tive um abuso sexualmente. E aí veio, né, as rejeições, os traumas. Veio assim, um momento muito difícil mesmo, que eu carreguei assim, na verdade, sozinho. Sozinho. Eu e Deus mesmo. Quando você resolveu, né, ser homossexual, você passou assim, você vivenciou muito preconceito em relação à família, aos amigos? Até que na minha família não. Eu sofri mesmo preconceito, bullying na escola. Sofri muito na escola, na minha época de adolescente. Foi uma fase muito difícil. Na igreja também enfrentei muito, porque como eu estava assim naquele processo de mudança, de querer
sabia que aquilo não era certo, que eu não queria aquilo para mim, eu sofria, né, com aqueles comportamentos e era muito difícil para mim. Mas você ficava lutando contra aquilo. era a luta, né? Era uma da luta. carne contra o espírito, né? E eu venci com muita ajuda mesmo de pastores, amigos, que eu confiei, né? Porque eu sempre fui assim muito aberta, minha vida sempre foi muito aberta, Sempre. né? Fui muito transparente. Eu nunca deixei que o medo realmente tomasse conta da minha vida ao ponto de me entregar. Eu queria realmente me expor, né? Pôr pra fora tudo que eu sentia. E foi assim que eu alcancei, né, o milagre, a cura, a minha libertação. E hoje é o que eu acredito. Você tinha quantos anos quando você passou por essa transformação? Ou seja, a partir de hoje eu vou viver uma vida de renúncia, a partir de hoje eu vou cumprir, né, o meu propósito, o meu chamado nessa terra. Na minha fase de adolescente, de 9 para 10 anos, até meus 14 anos, eu não sabia, né, viver assim, uma vida de propósito. Não sabia o que era viver uma vida de propósito. Então foi uma fase até mesmo que dos meus 14 até os meus 17, foi uma fase que 2 anos eu me entreguei para o mundo mesmo. Eu me lancei. E a partir dos meus 19 anos que eu vi que eu sofri no mundo também, né? Porque amizades erradas, e me entreguei. E foi ali que eu sofri mesmo, porque até mesmo Deus já tinha falado com a minha mãe e minha avó que Deus não teria honra para mim no mundo. Que a honra de Deus era na presença dele. E foi aí que eu sofri, eu perdi a força, eu tive uma enfermidade que eu perdi a força das minhas pernas, eu não sabia o que era. Perdi a força das minhas pernas, fui carregado para o hospital. E você não sabia o que era? Não sabia. Fui carregado para o hospital, minha família preocupada, e dentro do hospital, eu na cama, no leito, minha mãe falou assim: meu filho, tem coisa que nessa vida nós temos que passar para nós entendermos que sem o propósito de Deus a gente não consegue viver. E foi ali, e eu muito na fase da ignorância, né? Eu estava no mundo e não era da forma que eu queria, eu não entendia. E falei: não, mãe, que nada, isso é uma dorzinha à toa. E a dor só foi aumentando, eu fui ficando pior, ao ponto de perder, né, a força das minhas pernas. Eu não sabia o que era, se era espiritual. E foi ali que Deus me encontrou dentro do hospital. E eu me entreguei, me arrependi e falei: Senhor, eu quero viver a promessa do Senhor, eu quero viver o propósito do Senhor para minha vida. E aí, a partir daquele dia, naquele as momento, coisas começaram a mudar na sua vida. A mudar na minha vida. E quando eu saí do hospital, que fui para casa para me recuperar, e deu uma semana, eu quis logo voltar para a igreja e participei de uma tarde da bênção. E Deus, num culto na tarde da bênção, falou comigo, falou que o Senhor tinha permitido tudo aquilo para eu entender que o propósito dele era real na minha vida. E hoje você viaja, né, ministrando nas igrejas. Você me disse que já até veio aqui na cidade de Virém em 2017 e agora retornou. 2017. E vim fazer a obra de Deus, né? Hoje a minha vida é um milagre. E o mais bom de tudo isso, hoje eu entendo o propósito, Kézia, é porque assim, muitas pessoas hoje, elas são influenciadas, né, com o meu testemunho. E muitos que estão vivendo da mesma forma ou até, né, de uma vida mais pior do que a minha, hoje eles pedem orações, perguntam: Pedro, como que você conseguiu se libertar? E eu vejo que é Deus, né? E eu falo: ó, irmão, o segredo é viver uma vida de propósito, é andar no Espírito. É assim que a gente consegue vencer. Eu sei que não é fácil, mas o segredo é realmente buscar Deus, né, se entregar a Deus, viver uma vida de renúncia. E foi assim que eu consegui me encontrar com Deus. E aí você tem vivido essa experiência dia após dia, graças a Deus. Porque todos os dias é um dia novo, né, dia na novo. presença. E com os meus 19 anos eu gravei, né, em 2004 eu gravei um primeiro projeto meu, que foi o álbum Dono do Poder. Te dar as... Era uma fase assim de dificuldade, que eu ainda não tinha condições, né? E gravei um CD muito simples. 2007
eu cheguei a gravar, que eu estava com 19 anos, 2007, eu gravei o meu segundo álbum, que foi o título Prosseguir, que foi o CD mais que marcou minha vida. Que as canções são inspiradoras, voltada toda a minha vida, o meu processo, as minhas, né, dificuldades que eu passei, e conta um pouco da minha história nas minhas canções. Tua história tem resultado, por Deus está assinada, tem direitos reservados, Ele escreveu. É composição? Composição própria? Autoral. Que lindo, que bacana. E como é que as pessoas encontram esse trabalho? É possível encontrar? Sim, nas plataformas digitais, né? Na plataforma do YouTube. Tem todas as minhas canções. Hoje eu tô com 4.000 músicas autorais. E as minhas músicas são todas voltadas a processo, a libertação, a cura. E tem sido bênção. O que você diria então para as pessoas hoje que está assistindo agora, né, acompanhando a sua história, essa história de fé, né, de transformação de vida? Eu quero que você deixe uma mensagem especial. A gente sabe que estamos ainda vivendo essa pandemia do Covid-19, né? Não foi fácil, mas eu creio que como você mesmo disse, que para tudo Deus tem um propósito, né? Para toda dificuldade, para toda luta, para tudo aquilo que a gente vive na nossa vida, Deus tem um propósito. Eu tenho uma palavra de Deus que diz, na palavra do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Para muitas pessoas é difícil, é complicado, muitas pessoas dizem que é impossível, mas para o nosso Deus tudo é possível ao que crê. Né? E foi assim um direito de escolha, foi um direito de querer realmente mudar, de querer viver uma vida com Cristo. E a gente sabe que a vida com Cristo é uma vida de renúncia. E renúncia muitas vezes gera dor. E dor gera sacrifício, e sacrifício gera honra. Então eu louvo a Deus pelo que Deus tem feito na minha vida. Amém. Obrigada, viu? Amém. Compartilhar essa história linda com a Amém. gente. Obrigada. Deus abençoe. Está aí, gente, lembrando que esse momento especial aqui que eu passei com o Pedro vai ficar disponível lá no nosso canal do YouTube, TV Alamanda Vilhena. Vai lá, aproveita e compartilha com aquele amigo que precisa conhecer e ouvir esse testemunho lindo. Tchau, tchau. Amém.